Fala pessoal, eu sou o André e esse vídeo é um comparativo entre o Zenfone 2 e o Moto G4. Então depois da vinheta, o meu comparativo. Deixa eu explicar as coisas aqui. Eu não estou com o Moto G4 na mão porque eu estou usando ele para gravar esse vídeo. E esse vídeo está sendo gravado com a câmera frontal do Moto G4. A maioria dos meus vídeos aqui no canal são feitos com o Zenfone 2, então eu queria fazer esse teste também na câmera do Moto G4. Mas vamos lá, vamos com calma que eu vou falar um pouco mais dos dois aqui nesse vídeo. Eu vou dividir esse comparativo em 4 sessões: câmera, desempenho, bateria e design. O último é totalmente subjetivo e aí é uma questão pessoal. Para cada um isso vai mudar, mas eu quis dividir assim para eu poder dar um pouco mais da minha opinião a respeito desses 4 pontos. Então vamos para a câmera. O Moto G4 é um aparelho muito legal. Ele foi lançado recentemente e a questão de câmera dele com certeza tinha tudo para ser melhor. Na verdade, ele é até um pouco melhor do que o Zenfone 2. Essa questão de balanço de branco, textura e tal, eu obtive resultados parecidos nas câmeras traseiras dos dois smartphones. De modo geral, na câmera frontal, o Moto G4 é um pouco melhor do que o Zenfone 2. Dá para vocês perceberem aí um pouco da diferenciação de tonalidade entre o Zenfone 2 e o Moto G4. Ao meu ver, isso é só uma questão de pós-processamento de imagem. Os dois têm sensores muito próximos em questão de qualidade, mas a qualidade de software no Moto G4, não sei, esse tipo de tratamento de imagem no Moto G4 para mim é um pouco melhor. Na versão Moto G4 Plus, né, no que tem uma câmera um pouco melhor, eu acho que essa diferença vai ser mais perceptível. Aqui nesse quesito eu vou considerar um empate. Tanto o Moto G4 quanto o Zenfone 2 fazem fotos muito legais, tem qualidade de fotografia muito legal, inclusive de vídeo também. Então, um empate aqui entre os dois. Vamos agora para a questão de desempenho. Nesse quesito, o Zenfone 2 se sai melhor. Mesmo o Moto G4 tendo um octa-core, um Snapdragon octa-core 617, o Zenfone 2 sai aí um pouco na frente. O Zenfone 2 tem 4 GB de RAM, enquanto o Moto G4 tem 2 GB de RAM. O Zenfone 2 tem um processador x86 da Intel e consome um pouco mais de bateria, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas no quesito desempenho, com certeza o ponto positivo aqui é para o Zenfone 2. O aparelho sai muito bem no multitasking, ele voa em questão assim, cara, não tem como discutir. Zenfone 2 melhor do que o Moto G4 nesse quesito. E olha, eu não tô falando que o Moto G4 é ruim, longe disso, eu só falo que em comparação com o Zenfone 2, o Moto G4 vai perder nesse quesito. Mas aí, minha gente, é questão de otimização, né? O Moto G4 usa 2 GB de RAM com o Snapdragon mediano, enquanto o Zen 2 tem 4 GB de RAM com um processador top de linha do ano passado. Então, poxa, é normal que isso aconteça. O próximo quesito é bateria. E aí tem um disclaimer aqui para falar para vocês. O Moto G4 eu tô com ele há uma semana, eu recebi ele lacrado. E, poxa, é um aparelho com a bateria nova. Enquanto o Zen 2, o Zenfone 2, eu tô usando ele há quase um ano sem parar, ininterruptamente. Eu tenho usado ele diariamente, é o meu telefone principal, eu uso muito, então com certeza a bateria já não é lá grandes coisas. E olha, os dois têm os mesmos 3000 mAh de bateria, então era para ser parecido. Só que como o Zenfone 2 usa um processador Intel e ele consome muita bateria, ponto positivo para o G4 e assim, de lavada. O Moto G4 tá dando um couro no quesito bateria no Zenfone 2. É aquela coisa, o Zenfone 2 eu já tenho usado há um tempo, o Moto G4 é um aparelho novo, o Zenfone 2 tem um processador Intel, que consome mais bateria mesmo, o Moto G4 já usa um processador um pouco inferior aí, né, na questão de Snapdragon e tudo mais, e é mais otimizado para a questão de bateria. Então, até agora, os dois estão empatados, ponto para o Zenfone 2 em desempenho, ponto para o Moto G4 em bateria. E agora, design. Bom, esse é um item totalmente subjetivo. O design do Zenfone 2 veio no ano passado com uma pegada totalmente diferente. É um aparelho levemente curvado aqui na traseira, com a tela de 5.5 polegadas, com uma tela muito bacana. É um aparelho muito legal, ele é um aparelho muito bonito. E, poxa,
os tempos passaram, os anos se passaram e agora o meu maior queridinho com certeza ficou com o Moto G4. Apesar dele ser um pouco escorregadio e tal, essa traseira totalmente flat com certeza me ganhou no Moto G4. O Moto G4 tem basicamente o mesmo tamanho do que o Zenfone 2 tem, apesar dele ser um pouco mais fino nessa parte do calombo aqui do Zenfone 2. Mais um ponto para o Moto G4, mas olha, totalmente gosto, viu pessoal? Totalmente gosto mesmo. E agora a minha conclusão. Poxa, se você quer um aparelho com um desempenho muito bom, uma câmera que não vai te deixar na mão e um smartphone para te acompanhar por muito tempo, Zenfone 2. Agora, se você quer um aparelho que vai ser atualizado para o Android O, ou seja, 2 versões para frente ainda, né? Porque o Moto G4 ainda está no Marshmallow e ele já foi prometido para que vai ser atualizado no Android O, ou seja, 2 gerações para frente. E bateria legal, e câmera bacana, e funcionalidades, e você já é um fã da linha Moto G, não tem por que sair da linha Moto G4. São aparelhos que concorrem até na mesma faixa de preço, apesar de que com o valor de um Moto G de 16 GB você pega um Zenfone 2 de 32 GB com o Turbo Charger, né, com o carregador mais rápido, mas é uma questão de gosto. Preferencialmente eu prezo por desempenho. Eu, André, ficaria com o Zenfone 2, mas entendo completamente quem gostaria de um aparelho mais moderno e tudo mais, que é a pegada do Moto G4. Nesse comparativo eu quis levantar algumas opiniões que eu tive na utilização do Moto G4 juntamente com o Zenfone 2. E fica assim, se você quer um aparelho com desempenho, Zenfone 2. Se você quer um aparelho atual e tudo mais, moderninho, que foi lançado recentemente, Moto G4. Tem espaço para os dois aqui, não tem nenhuma questão de um ser muito superior ao outro, eles são comparáveis. Faz agora a sua escolha baseado no que você quer, não tem nada de problema você querer um ou outro. E se não quiser um desses dois, cara, não tem problema nenhum você escolher um terceiro smartphone. Então essas foram as minhas opiniões sobre os dois aparelhos, Moto G4, o recém-lançado da Lenovo, e o Zenfone 2, o queridinho da Asus do ano passado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.